Fala, gente boa! Você precisava ver os bastidores aqui, ó. Nós estamos ensinando o cara a comprar pé de manga. Mas a conversa nossa agora não é sobre comprar pé de manga, não. A conversa nossa agora é que você não pode viver isolado na igreja. Precisa participar. Volto já, hein? Eu tô com substância. Tamo junto. Ô, mestre, tem gente que diz assim, igreja grande é ruim. O que é isso? É ruim esse pensamento. Paga o seu almoço, paga o seu café e paga a sua janta. A igreja grande é uma bênção, porque significa que pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo atraídas, pessoas estão sendo evangelizadas, discipuladas e gente está sendo salva. Aleluia! E o cara que não quer igreja grande, ele não pode orar para converter ninguém. Não, e vão ficar desse tamanhozinho mesmo. Vamos esperar morrer um e falar, agora o senhor pode pôr mais um. Ô, mas o que é uma igreja pequena? Bom, igreja pequena tem muito a ver com mentalidade. Vamos dizer, uma igreja sempre é relevante, não importa se ela é pequena ou grande, porque às vezes é pequena, porque às vezes é pequena porque está começando. O que não pode é uma igreja encroada. Isso é conversa de bolo, de cozinha. Sertão de Minas. O mestre está na culinária agora. Atenção você. O que é uma igreja encroada? É uma igreja que estacionou, que se acomodou, que acha que é isso mesmo. Tem uns que dizem, não tem eleito nessa cidade. Os eleitos estão tudo indo para outra igreja. Então outros não, se Deus quiser fazer a obra, ele vai fazer. Eu não preciso ficar aí me estressando. Eu não preciso evangelizar, eu não preciso evangelizar, nem orar para converter ninguém. Então as pessoas se acomodam e botam toda essa conta na soberania de Deus. Quando na verdade a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de pregar, de discipular, de assistir, de acompanhar, de visitar, de aconselhar, de carregar no colo. Né? Ô, gente boa, então o que é melhor? Participar de uma igreja pequena? Quando fala igreja pequena em termos numéricos, mestre, o que você ouve por aí? Se você perceber, 80% ou até mais das igrejas no contexto do Brasil são igrejas pequenas. Uma igreja de 100 membros, 150 membros no máximo. Então, quer dizer, uma igreja com 250, 300 membros já está grande. Porque veja bem, pastor, uma igreja que ela é pequena no sentido numérico e também pequena no que tange ao orçamento. E as instalações? Ela perdeu a capacidade de impactar o seu bairro. E tem que ter investimento. Você tem que construir, você tem que ter uma sala de escola bíblica dominical adequada, você tem que ter um som de qualidade, você tem que ter um ar-condicionado num clima quente. Então, tudo isso custa recurso. Então, por exemplo, você não é um cristão, por exemplo, você tem seus filhos pequenos, você quer ir para uma igreja que tenha estrutura. Ministério infantil. Não tem. Essa igreja não tem a oferecer. Chega lá, o som está ruim, está péssimo, parece uma caixa de abelha. E o banheiro? O banheiro é sofrível. Então, a pessoa não sofrível vai... Sofrível é um elogio. É sofrível elogio. Então, é preciso que a igreja tenha recursos para fazer investimentos para o crescimento. Distribuir Bíblias, distribuir literatura. Ter câmeras para transmitir online. Então, a igreja precisa crescer. Precisa crescer. Aí a igreja cresce, o povo fala assim, eu queria minha igreja daquele tamaninho que eu cheguei aqui. Conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo, porque a igreja tem adoração, né, mestre? O povo tem que reunir para adorar o Senhor. O culto comunitário, aquela substância. E pastores são empolgados com muita gente. Fala sério. Claro. E é bênção você participar de um culto com muita gente. Agora, o que é... Ô menino, deixa eu te contar, nós participamos de um culto presbiteriano, 150 anos na Bahia. 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, 7 horas de culto, menino. E ninguém saiu. Ninguém saiu. Nem para beber água. E eu fiquei sabendo, mestre, que isso é só um recorte, que tinha uma sala com 100 olhando a televisão, outra sala com 100 e que tinha uns 150 andando para lá e para cá porque não dava para entrar em lugar nenhum. Olha aí. Agora, uma igreja grande, numericamente falando, ela precisa ter um trabalho de pequenos grupos.
Porque todo mundo precisa de relacionamento. Nem o pastor conhece o nome de todo mundo. Ah, isso é ruim. Não, não é ruim não. Porque o pastor, ele tem outros pastores que cooperam com o ministério, outros líderes de grupo, pequenos grupos, que ajudam no pastoreio da igreja, claro. Então, gente boa, numa igreja em que você disse, o pastor nem sabe meu nome, não reclame, porque todo mundo orou para essa igreja crescer. E agora que você chegou aí, você chegou porque Deus, na sua soberania e misericórdia, concedeu tanta coisa a esse lugar. Então você precisa se envolver aí, o pastor e os líderes, os pastores, o conselho, a diretoria, está pensando em como organizar essa igreja de tal maneira que você tenha comunhão, cuidado, atenção. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro básico do crescimento da igreja, eu vejo ali estratégias, a obra de Deus e estratégias humanas. Você tem 3 igrejas que foram igrejas estratégicas do crescimento: Jerusalém, Antioquia da Síria e Éfeso. Certo. Então, eu acho que cabe a nós, como quanto denominação, como quanto igreja, pensar estrategicamente também. Se nós plantarmos igrejas estratégicas em lugares estratégicos, elas vão influenciar a sua micro-região. Você pega Éfeso, por exemplo, que enquanto Paulo esteve lá, igrejas foram plantadas na província, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Por quê? Porque tinha uma igreja núcleo que tinha condições de atingir aquela região. Se você pega uma igreja, 10 igrejinhas fraquinhas, e hoje eu estava conversando, há pouco dia eu estava conversando com um líder da nossa região, dizendo o seguinte: o orçamento médio das nossas igrejas aqui é de 10 mil, 12 mil, 15 mil. Não dá para pagar as contas da igreja. Então, ela não tem recurso para comprar um terreno, para alugar um salão, para abrir uma nova frente. Então, limita o crescimento. Então, você não reclame que está na igreja. Ah, nossa igreja não cresce. Você ora todo dia por ela crescer? Você se colocou à disposição da liderança para servir? Agora a igreja cresceu. Ah, não estou conhecendo mais ninguém. Mas aí tem pequenos grupos, tem ministérios nessa igreja que você deve servir. Ah, mas ninguém me chamou. E aí, mestre? Você não precisa ser chamado. Você já é chamado. Você já é chamado e você precisa se apresentar. Falar: eu sou membro dessa igreja, quero participar de um pequeno grupo. Onde que vai ser? Onde que tem um perto da minha casa? E quando você souber o endereço, chega lá. Chega lá. Não é? Às vezes, mestre, isso começa assim. Num culto público com multidões, ou com 200, 300 pessoas, 500 mil pessoas, às vezes quem senta do lado é estranho, a pessoa não o cumprimenta. Poderia cumprimentar e dali nascer uma grande amizade. Exatamente. Até um casamento, hein, irmão? Mas o grande ponto aqui que nós conversamos num outro bate-papo aqui. Eu sempre estou esperando que o outro tome a iniciativa. Eu vou tomar iniciativa. Olha, deixa eu dar um toque nos pastores. Às vezes, mestre, eu estou num lugar, o pastor entra e ele entra assim, toque, 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 toque. Chega mais cedo um pouquinho. Sai mais tarde. Sai mais tarde, chega mais cedo, cumprimenta os irmãos que estiverem. Não vai estar todo mundo, mas tem alguns que você cumprimenta, que você acolhe. Jeremias, a sua experiência deve ser muito parecida com a minha nesse sentido, que a gente gosta de gente. Gosta de gente. Eu sempre gostei de chegar na igreja mais cedo e, via de regra, eu sou um dos últimos a sair. E percebo que muitas coisas pontuais, absolutamente necessárias, aconteceram ali naquele momento, antes do culto ou depois do culto. E foi o melhor da noite para aquela família, para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Exatamente. Ei, você, participe de uma célula na sua igreja. Esse nome não é nome feio, não, é nome bonito. Participe de um pequeno grupo. Envolva-se, sua vida vai brilhar e Deus usará os dons que Ele te deu para fazer brilhar o Evangelho da cruz e da ressurreição. Aleluia. Amém? Amém. Ô mestre, eu pediria para você orar para enviar esse povo todo para o pequeno grupo. Pronto. Agora. O que não tem e o que tem multiplicar. Aleluia. Amém. Vamos lá. Deus amado, nós te agradecemos por causa da bênção da salvação em Jesus. Amém. O privilégio de sermos igreja e pertencermos a uma igreja.
o privilégio, Deus, de estarmos envolvidos com as coisas lá do alto, a bênção, Deus, de participar de um pequeno grupo, Amém. de estudar a Tua palavra, de ter comunhão, de conhecer novas pessoas, de exercitar os dons que nos deste para a edificação do corpo de Cristo. Amém, Ó Senhor. Deus, encoraja aqueles que estão conosco Amém, agora a Senhor. serem membros da igreja, ativos, dinâmicos, operosos, presentes, participativos, e que eles possam abrir a sua casa para acolher um pequeno grupo, que eles possam ter disposição de ir e de ser uma bênção onde estão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Gente boa! Sala de prosa, enviando você para fortalecer os irmãos e ganhar novos para a glória de Jesus. Abra um pequeno grupo na sua casa, fala com o seu pastor, envolva-se. Sabe quem está... era para ver se você olhava mesmo. Você estava desse jeito, agora você vai estar assim. Vá para o pequeno grupo. Quem está enviando? LPC, E uma agência Oitava missionária. Igreja Presbiteriana. A LPC, menino, é a brutal, uma agência missionária. Ora por mestre, hein? Uma cabeça maravilhosa, um coração impertérito, uma unção linda. É LPC. Floresça. Você será abençoado. E não esqueça da Oitava Igreja. Oitava Igreja é uma referência em Belo Horizonte, no Brasil e fora do Brasil. Se você vai a Belo Horizonte, linda capital mineira, e não for lá, perdoa a viagem. Um abraço, gente boa! Tchau, gente. Um abração.